Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo. Hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre como foi minha preparação para residência. Esse daí é um tema que foi enviado pela inscrita do canal chamado Jéssica de Holanda, tá bom? Vou ler o comentário dela aqui. Olá Eduardo, você pode gravar um vídeo explicando como foi sua preparação para residência, tanto no que tange rotina de estudos, como a questão de currículo. Prometi para ela que ia fazer esse vídeo. Muito obrigado pelo comentário, Jéssica. Fico feliz, né, de você ter dado essa ideia, que é um tema interessante e bacana mesmo. Para a gente começar a responder essa pergunta, tem que começar falando, né, do meu ano de estudos, né, como foi meu internato. Eu fiz o internato, né, na Universidade Estadual de Londrina, né, no Hospital Universitário, e assim, lá é conhecido por ser um internato muito puxado, e assim, realmente foi. Então, nos 2 anos que eu fiquei no internato, né, eu malemar consegui estudar o conteúdo do estágio que eu estava passando, né, mas eu procurei me organizar dessa forma. Então, eu estava na pediatria, estudava os conteúdos da pediatria. Estava na ginecologia e obstetrícia, estudava os conteúdos da ginecologia e obstetrícia. Só que assim, passado um tempo, né, eu nunca fiz revisões a respeito disso. Chegou no 6º ano, eu também estudando, né, dessa forma que eu falei. Então, cada estágio eu estudava o conteúdo daquele estágio, mas eu não pensava em estudar preparado para a prova, né? Por quê? Porque eu não tinha tempo, achava o internato muito puxado, né? E resolvi me preparar nesse ano anterior. Foi um ano pós minha formatura. Dito isso, né, como que eu me organizei para estudar nesse ano, né? A minha prioridade em 2024 foi o estudo mesmo. Eu dava plantões aqui nas UPAs, associados, né? Até pensei em pegar um postinho de saúde para trabalhar todo dia, mas eu tenho a impressão que o melhor é dar plantão mesmo. Quantos plantões que eu dava por semana? Como que eu me organizava isso? Eu acho que 24 horas de plantão é algo assim, ideal, tá? 2 plantões na semana, né? Você tira aí 1/2 dias de descanso, né? Essas atividades de lazer, normal, e o resto, estudo. Eu estudava daí, basicamente assim, das 8 até o meio-dia, né? Das 2 até umas 6 horas, fazia exercício. Então era uma rotina assim, o tempo todo que eu não tava dando plantão, nem no final de semana, meu período de descanso, eu tava estudando. Como que eu me organizei para fazer isso? Então assim, eu assisti as aulas, né, do Medcurso, /Med, né? Eu acho que assim, o pessoal lá tem uma didática excepcional, as aulas são muito boas, mas a plataforma de questões que eu utilizei foi a do MEDQ, né? O MEDQ, ele tem um sistema muito interessante de revisão espaçada, né? Você sabe que assim, esse vídeo não é patrocinado nem nada, né? Porque nem tenho tantos inscritos assim, né? Primeira coisa. Mas né, o Magic ele tem um sistema de revisão espaçada. Então você adiciona um conteúdo que você estudou, resolve as questões daquele dia, ele um tempo depois te dá essas questões do mesmo tema para você revisar. Eu achei que isso foi muito bom para eu fixar, né, os principais conteúdos. Porque o conteúdo da residência médica é um conteúdo muito extenso, então assim, tem muita coisa para estudar, né, tem muito conteúdo diferente, você tem que lembrar de muita coisa, e a principal dificuldade não é entender o conteúdo ali na hora, é relembrar dele meses depois. Então o sistema de revisão espaçada aí eu acho que é muito interessante. Tem gente que faz isso com flashcard, tem gente que tem outros mecanismos, né, de revisão, mas eu acho que esse é um ponto fundamental. Né? Outro ponto fundamental, né, que eu acho que vale a pena destacar é não exagerar no trabalho. Por quê? Porque o estudo, né, ele é algo egoísta. O que significa isso, estudo egoísta? O estudo ele não permite que você esteja cansado, tá? Você consegue trabalhar cansado, consegue fazer outras atividades cansado, mas o estudo não permite, porque você não rende bem, né? Você já estudou cansado, muito provavelmente, sabe que o desempenho é ruim, você não fixa as coisas, não consegue resolver, fica enrolando, não consegue bem, né? Então, assim, tá descansado é essencial. Por isso que, lógico, tem gente que trabalha bem mais do que essas 24 horas que eu falei, mas eu acho que 24 horas é um número bom, assim, de horas semanais, né? E 24 horas semanais dá para tirar um dinheirinho legal já, dá para se manter, não precisa mais do que isso. Eu acho que não é o ano, né? Se você está se preparando para a prova de residência médica, não é o ano de ganhar dinheiro, não é o ano de viajar para o exterior, né? Fazer esse tipo de coisa, né? Se você não tem esse hábito, não tem condição para tal. Porque você tem que pensar o seguinte, né? Quanto mais você está trabalhando, né? Menos tempo você está estudando. E tem que ser organizado em relação às finanças também. Porque quanto mais você gasta, daí mais você tem que trabalhar. E mais tem que trabalhar, menos sobra tempo para estudar. Então tem que ser muito organizado em relação a isso. Acho que é primordial passar na residência médica e é essencial ter um ano de preparação adequado aí. Respondendo em relação ao currículo, né? O que a gente tem que fazer para ver o currículo, né, de forma adequada? Tem que pegar o edital das principais instituições que você sabe que você quer prestar, né, e ver lá o que pontua no currículo, tá? Nesse patamar, né, de quando você está prestando prova, já não tem muito mais coisa o que fazer, né? Porque, no geral, isso deve ser feito nos anos anteriores, né? Nos anos da graduação mesmo. Então, assim, eu não me preocupei com o currículo, né, nesse ano de preparação. Eu já montei ele ao longo da graduação pensando em fazer na UEL, né? Pensando
né, nas universidades próximas, né? E a gente tem que fazer coisas variadas, assim, então no currículo, quanto estágio, iniciação científica, produção de artigo, né? Dentre outras atividades aí, fazendo coisas diversificadas, né? Mas isso é um pensamento que tem que estar durante a graduação, né? Você vendo, quero fazer estágio em tal lugar, quero fazer uma iniciação científica, quero fazer tal projeto, né? E fazendo várias coisas que agreguem aí ao currículo. Sem dúvida é importante, né? A prova está cada vez mais concorrida, então esses pontos do currículo contam sim. Inclusive, né, falando da minha experiência, na Universidade Estadual de Maringá, eu não passei, né, na primeira chamada, acho que vou ser chamado agora depois, mas eu não passei na primeira chamada por uma questão de 0,08 pontos, assim, é coisa de um artigo, dois pontos no currículo que poderia ter sido a minha aprovação. Então é algo a ficar atento sem dúvida. Beleza? Respondido, Jéssica? Pode falar, o que foi? Eu tenho uma dúvida do currículo. Qual é a porcentagem de bônus que ganha em currículo? Ó, maioria das provas, né, acho que todas as provas, o currículo ele vale 10% da nota total. Então, assim, provas muito concorridas, né, dermatologia, especialidades difíceis aí de passar, esse currículo pesa muito, 10%. E a residência? As matérias são todas iguais para todas as provas ou muda de acordo com cada prova? Não, são todas iguais. Qualquer especialidade que você prestar, cai o conteúdo da graduação, que é o conteúdo de medicina no geral. Então, não tem diferença a especialidade que você vai prestar. Por isso tem que estudar tudo, né? Não basta você estudar só, quero fazer dermatologia, vou estudar só dermatologia. Não vai rolar. E de quanto em quanto tempo você fazia simulados? Simulado, boa. O simulado eu procurava fazer aí pelo menos um por semana, né? Porque como o meu método de estudo era baseado em muitas questões, né? Então eu estava sempre fazendo questão. Mas o simulado eu procurava fazer pelo menos um todo final de semana, né? Outro ponto importante aí foi que, né, ao longo de 2025, 2024, né, eu fiz aí em média de 25 mil questões, né? Tinha uma porcentagem de acerto aí próxima a 70%, né? E isso, né, garantiu as aprovações aí que eu consegui. Isso aí? Sim. Então, até mais, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.